Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Condomínio Soluções, o programa de nós, Síndico 5 Estrelas, debatemos o dia a dia do mercado condominial. Já, depois da vinheta, o tema de hoje. Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta. Não se esqueçam de se inscrever aqui no nosso canal, clicar no sininho para ficar por dentro de tudo o que acontece aqui na Conde TV. E ainda aqui direto dos estúdios da Superlógica, nosso amigo Walter continua lá, sentado no trono, como um rei, furtindo doses extraordinárias de Floratil. Aliás, a gente está precisando de patrocínio, viu, Flora? O fabricante da Floratil, acho que é a Axé, alguma coisa assim, eu não sei se for, pode vir. Ainda temos conosco aqui nosso amigo Demetrios Grego Makedonopoulos. Estou aprendendo a falar o nome dele e já ele vai participar aqui conosco, mas antes disso, o nosso amigo Gustavo Moretti dá o tema de hoje. Vai lá, Gustavo. Vamos lá, pessoal. Bora para mais um assunto. Hoje vamos falar um pouquinho sobre procedimentos de emergência, né, dentro dos condomínios, que é algo que a gente se preocupa muito, né? Todo mundo se preocupa, principalmente quando a gente vai participar de assembleias de eleições. Eu costumo responder muito essa pergunta, né, em relação ao síndico morador. Se sábado à noite eu tiver um problema, você não está aqui no condomínio, como é que vai ser? Se de madrugada acontecer alguma coisa, a gente precisa te acionar, né, como que vai ser? Então, a resposta que eu dou, que é o que a gente costuma fazer, para todos os itens de emergências que a gente é possível mapear, a gente cria um script, né, como resolver essas questões, independente de estar lá ou não presencialmente. Por exemplo, acabou a energia no condomínio, qual que é o protocolo? Acionar aéreo, né, abrir o chamado, a gente disparar nos grupos da previsão, acabou a água, mesma coisa, né? Um vazamento na madrugada, aconteceu um vazamento. A portaria tem lá os plantonistas, as pessoas, a equipe que eles podem acionar, não tendo sucesso nenhum deles, acione a gente para a gente poder tomar as medidas. Então, a gente vai falar um pouquinho hoje quais são as emergências, quais são as formas de atuação que nós propomos. Vamos lá, Demetrios, Mauro. Por favor, Demetrios, fale primeiro você Bom, isso aí é um tema muito importante, mas antes eu queria mandar uma mensagem para o Walter. Volta logo, Walter. Eu chegando aqui no prédio dos estúdios da Conde TV, devia ter uns 20 internautas, tudo com faixa lá. Volta, Walter, volta, Walter. Fora Demetrios. Os haters do Demetrios. Estavam todos ali. Bom, vamos lá. É um tema muito importante, né? É o tal plano de contingência que a gente utiliza nos condomínios, para que a equipe da portaria não fique perdida num momento de algum incidente. Seja a questão de falta de água, bomba que de repente dá problema, pane elétrica, falta de energia na rua, todas essas coisas, a gente tem que criar o passo a passo do que fazer, como fazer, para quem ligar, né? Para que nós síndicos também não fiquemos reféns dessas situações, porque senão faltar energia, portaria e moradores vão ligar para o síndico. Faltou água, portaria e moradores vão ligar para o síndico. Então, para que eles tenham esse norte, né, que possam eles fazer os procedimentos adequados para tratar a situação. E aí sim, como você falou, não obtendo sucesso, seja por qual for o motivo, aí sim acionar o síndico, que aí a gente vai providenciar a forma correta. Lembrando só que só fazer o plano de contingência não resolve. Isso precisa seguir com um treinamento para esses colaboradores, né, para os funcionários da portaria, e isso daí deve ser um treinamento pelo menos a cada 6 meses, no mínimo, né, porque senão você troca equipe, aí tá lá algum funcionário que não sabe desses procedimentos, ou mesmo já é um funcionário antigo,
mas com o tempo eles passam a trabalhar no automático e esquecem esses procedimentos. Então a gente deve sempre relembrar eles dessas questões aí para que os problemas, os incidentes sejam tratados da forma correta. Eu queria elencar aqui algumas questões, alguns campos de emergência, até para fazer perguntas para vocês, assim. Por exemplo, você falou, tá faltando luz, liga para ele. Por quê? Porque não é o síndico que mexe no poste da rua. Acabou a água, fecha o registro X, chama a empresa de bombas, vazamento, mesma coisa. Pegou fogo no prédio, bombeiros. Porque não é o síndico que vai correr, pegar a bandeira, nem sirene no meu carro tem para colocar. Não tem? Não tem. Tem horas que parece que para cada situação o síndico troca a camiseta. Né? É a camiseta de bombeiro, a camiseta de manutencista, a camiseta de funcionário da Enel. A gente falou aqui um dia da Terra super-herói, né? Que substitui todas essas. Parou o elevador com passageiro dentro, é o síndico que vai lá abrir? Não, é a equipe técnica. Então, se a gente começar a jogar aqui na mesa, 90% das ações de emergência que envolvem um condomínio não demandam da presença direta do síndico. A primeira ação não é tomada pelo síndico. Eu acho que o síndico tem sim que tomar ciência da situação. Olha, está faltando energia no prédio. Beleza. Já fizemos isso. Já acionamos a Enel, não sei o quê, já fomos lá, já medimos que o gerador tem X litros, estimamos, não sei o quê, e aí o síndico começa a acompanhar. Como é que tá? A Enel já foi? A Enel não foi? Para se ele precisar fazer um grito numa ouvidoria, se ele precisar providenciar diesel de alguma forma, estourou o vazamento, tá, beleza, a minha empresa já chegou aí, precisa de alguma peça para que eu, às vezes, possa providenciar essa peça para levar para a empresa, se eles não tiverem, ou a gente consegue providenciar isso agora. Pegou fogo no prédio, pô, beleza, o bombeiro já está aí, já está apagando, estou a caminho para acompanhar e ver o que aconteceu, se as coisas funcionaram direito. Então, assim, o morador já foi retirado do elevador? Já foi. Então não interessa se é síndico morador, se é síndico profissional, se é síndico extraterrestre, se o cara está em Marte, está no prédio, tá em qualquer outro lugar. Não é ele quem vai tomar a ação inicial de contingência daquele problema. A gente tem sim, independente do síndico, esteja onde estiver, seja morador, seja profissional, seja 5 estrelas, não seja 5 estrelas, seja ele quem for, montar um script. Que foi aquilo que você falou. Olha, os registros de recalque estão aqui. Pessoal, vem aqui, vamos comigo até lá em cima, principalmente o pessoal da portaria noturna, porque não tem o zelador. Vem comigo até aqui em cima. Esse registro aqui está identificado, o final promada tal, o final tal, não sei o quê. Porque num determinado momento o cara vai lá, na pior das hipóteses, ele vai fechar todos os registros até o síndico ficar sabendo e talvez oriente para ele, para assim, não, abre o da direita e fecha o da esquerda. Entendeu? Seja lá qual for a situação. Mas não é o síndico que vai agir no primeiro momento. Então a nossa disponibilidade está para, se necessário, se deslocar ao condomínio. Porque muitas vezes as pessoas acham, tem um vazamento aqui e tal, a gente está com a prumada fechada, o síndico tinha que estar aqui. Cara, o que eu vou fazer ali? Eu não sou encanador. Eu não colo o cano. Eu vou ficar ali junto com aquela meia dúzia de morador pentelho, olhando pro cara e falando assim, vai demorar? E aí? Esse cano você tá colando no lugar certo? Por que esse cano é marrom e o outro é verde? Você não comprou o cano pintado? Cara... Mas você vai pintar o cano depois? O cano você vai pintar depois? Sabe, primeiro assim, qualquer um desses benditos seres humanos que estão ali pentelhando, o coitado do encanador que está atendendo na emergência, se tivesse alguém fazendo a mesma coisa com eles, eu tenho certeza que eles teriam mandado o cara passear ou algo digno de pi no YouTube. Entendeu? Então, mas com os outros eles fazem. Então, assim, a questão da emergência, ela tem que estar direcionada para atuar daquela forma e as pessoas têm que entender
que não é o síndico que vai atuar ali direto. Encerro minha participação aqui, porque senão eu vou começar a xingar tudo. Não, e assim, tem todos os desdobramentos dessas atividades, né? Por exemplo, uma situação de emergência que necessitou desligar a luz. Aí você solta o comunicado, olha, desligamos a luz, a previsão de restabelecer às 15 horas, lá. Aí deu 15h01, já começa a bombar seu celular. 15h01, você falou que ia voltar, não voltou. Então, assim, tem todo esse problema também. Eu costumo, nesses casos, se o cara falou pra mim às 15 horas, eu falava, só vai voltar amanhã. Vai voltar amanhã, porque se ele tiver algum contratempo e voltar antes, nossa, eles vão ficar felizes. Então, a gente faz parte da ansiedade também dos moradores, né? Eu tive um episódio, eu estava até comentando com vocês os bastidores aqui. Essa semana nós fomos obrigados a instalar sistema de alarme de incêndio num condomínio. A gente está com muito problema lá de moradores acionar a botoeira, crianças, né? Vai lá, pum, aciona a botoeira, vai lá, pum, aciona a botoeira. E aí, nessa última terça-feira, tinha acabado de sair do condomínio, teve um disparo desse. E aí, evacuaram 2 torres, evacuaram as torres. Aí meu celular começou a ligar. Eu falei, que delícia. Aconteceu alguma coisa. Na hora que eu olhei, né, o pessoal do grupo da manutenção dizendo que tinha disparado alarme, disparado sirene, meu celular bombando. Aí o pessoal começou a compartilhar os prints comigo. O nego me arregaçando no grupo. Que absurdo. Ele tá brincando com a nossa cara, ele tá brincando com a nossa segurança. Eu falei, gente, fiz um comunicado depois. O sistema de alarme de incêndio ele é feito para disparar. Se alguém for lá e apertou o botãozinho de alarme de incêndio, a sirene vai tocar, né? Então, esse que é um trabalho de conscientização também, de a pessoa entender o que acontece. Pois é. E até interessante que você falou, né, da questão dos comunicados com a previsão. É sempre muito importante você estender esse período, né? Porque tem a tal da lei de Murphy, né? Quando você acha que vai dar tudo certo, de repente não dá. E aí esse prazo aumenta. E sempre colocar ele nos comunicados em caixa alta, negrito, itálico e sublinhado, né? Bem escrito lá, previsão. Porque, óbvio, se o morador estiver sem água, estiver sem energia, a ansiedade dele vai ser maior. Então, de um lado, o síndico tem que entender, se colocar no lugar do morador, né? Que ele está passando por aquele problema, mas por outro lado, os moradores em si, eles têm que se colocar no lado do síndico. O síndico está fazendo o melhor e todos os outros envolvidos, seja da portaria ou seja o prestador de serviço, estão trabalhando para regularizar a situação o mais rápido possível. É uma questão que tem muito do lado emocional, né? E que depende mais de nós, síndicos, do que dos próprios moradores. Mas que a gente precisa aprender a lidar, até a gente já falou várias vezes, né, nas nossas conversas, para a gente não levar, de repente, uma certa crítica, uma certa cobrança, né, naquele desespero do morador que está sem energia, sem água, para o lado pessoal. Sim. Eu estava aqui pensando, Murphy foi síndico? Antes de escrever, ele escreveu as leis porque ele era síndico? Não, eu acho que ele era condemônio. Eu acho que tem alguma coisa nisso, eu vou pesquisar depois para procurar essa questão. Eu tive uma coisa que é importante também, por isso que a gente tem que ser preparado, né? Tem que estudar, a gente tem que ter toda a bagagem para aguentar também essa pressão, né? Lá no começo eu tinha um condomínio, a gente foi fazer um reparo da tubulação no subsolo, né, da água que desce e passa dentro da pressurização e sobe, né? E aí estourou o cotovelo, aí você vai trocar. Cara, aquilo ali, a empresa que foi fazer reparo, precisa de 12 horas para fazer a secagem da cola. O reparo é simples, eu preciso de 12 horas. Aí o pessoal, não, já passou 4 horas, já pode ligar, não sei o quê. Aí, tanta pressão, fui cair na pilha. Aí fomos lá, alinhamos devagarzinho, a hora que atingiu a pressão lá, bum, estourou de novo. Aí o que aconteceu? Aí teve que comprar material de novo, aí teve que refazer, voltar no prédio, refazer todo o trabalho. Aí nesse caso começa a contar de novo, né? Mais 12 horas. Cara, e esse foi um dia que eu não consegui dormir, cara, porque a galera ficava exatamente que nem o Mauro falou, lá embaixo, assim, de braço cruzado, olhando o cara, os reparos, já acabou? Putz, realmente dando palpite.
Mas assim, se eu tivesse feito o procedimento correto e aguardado o tempo necessário desde o início, teria sido liberado muito antes, né? Então, é mais um motivo que a gente precisa ter bastante preparo, né, Maurão? Bastante cautela, porque se você não seguir os procedimentos, vai dar pilha. Cara, e é engraçado que, por exemplo, as pessoas, quando você tem um caso desse, falta d'água, as pessoas viram e falam, porque você não sabe o que é viver sem água, porque você não sei, como se eu não tivesse passado por isso quando eu fui condômino, como se eu não passasse por isso agora. Por exemplo, hoje nós estamos aqui, hoje é uma sexta-feira, tá, pessoal, é uma gravação, eu tô sem receber água da Sabesp na minha casa, onde eu moro, desde terça-feira. E hoje acabou a água da caixa. Vou fazer o quê? Vai tomar banho aonde, Maurão? Vai dar WO no banho. Vou ou dar WO no banho, ou pra casa da sogra, ou pra casa da mãe, sei lá, entendeu? Vamos ver o que a gente faz aí se a Sabesp... E desde terça-feira a Sabesp tá me dizendo, volta hoje à noite. Tô recebendo os SMS da Sabesp aqui com as previsões dele que estão furadas e tal, não sei o quê. Então a gente também passa por esse tipo de coisa, porque nós não somos síndicos, nós somos seres humanos. Nós somos condôminos, nós somos moradores, nós somos munícipes, nós somos cidadãos que sofrem os mesmos problemas Pais, que todo mundo filhos, esposas. Exatamente. A gente gravou um programa quando teve aquele apagão, né? Exato. As consequências, a gente ficou... Tem gente por 4, 5 dias sem energia. Eu cheguei a ficar 3 dias sem energia por conta do negócio da Enel, perdendo coisa de geladeira, comprando um monte de saco de gelo, colocando as coisas acondicionadas ali para não perder algumas outras coisas, sabe? E eu falo que, assim, e é engraçado que quando você trata essa questão da emergência, por exemplo, cara, se eu fosse condômino, por exemplo, do lado da minha casa ali tem prédio, esse prédio também está com problema de abastecimento de água, também não está recebendo. E o pessoal está enchendo o saco do síndico. Ele não tem culpa. Ele não tem o que fazer, ele pode até chamar um caminhão-pipa, já tenha providenciário e tal, não sei o quê, mas ele está o tempo todo repassando informações que ele recebe da Sabesp, dizendo, a Sabesp disse que vai voltar hoje à noite. Gente, não voltou, vou comprar caminhão-pipa. E vai chegar a conta do caminhão-pipa, vai ter que ratear, vai todo mundo xingar o síndico. Por que você comprou caminhão-pipa? Você não ficar sem água. Ah, mas eu preferia ficar sem água. Se tivesse ficado sem água, por que você não comprou um caminhão-pipa? Entendeu? Então, é assim, o pessoal tem que entender que existem esses protocolos de emergência e uma série de coisas, mas que o síndico ele não consegue resolver as coisas ele. Entendeu? Ele vai precisar de apoio, vai precisar acionar, seja lá quem for. E esta é a missão dele, é gerir o condomínio numa situação de crise, uma situação de emergência. E a gestão não é uma gestão necessariamente presencial. É o apoio do zelador, às vezes é o apoio do morador, às vezes é o apoio de um prestador de serviço que está lá. Você vai ligar e falar assim, aí, meu amigo, qual que é a previsão? Qual que é o teu planejamento? O que você vai fazer? Como é que tá? Não sei o quê. Me dá uma posição daqui 2 horas, para eu saber como é que tá evoluindo as coisas. Então, isso é a gestão da resolução do problema. Agora, resolver o problema da forma que as pessoas gostariam, isso dificilmente vai acontecer. Até o problema também não será resolvido da maneira que eu gostaria. Até porque o que eu gostaria era que o problema nem tivesse surgido. Sim. Mas não, eu gosto de fazer faltar água nos condomínios, porque eu gosto de ver meu WhatsApp me incomodando aos finais de semana, receber reclamações, deixar de tomar minha cerveja porque a qualquer momento eu tenho que pegar o carro e dirigir. Então é porque eu gosto, eu sou, cara, sou louco por sofrimento. Mas sabe, Mauro, uma coisa que é muito importante para nós e nossos colegas síndicos, a gente não controla tudo. Então, não. Você não é Deus? Não. Não? Deixa eu te contar um negócio. Nem Jesus agradou a todos. Não? Não! Então o que acontece? Eu vou embora daqui. O que acontece? Quando tem essas situações, o morador está desesperado para que a gente resolva e nós dependemos de diversos fatores, seja de terceiros, seja de questão, por exemplo, estourou uma tubulação de água, a empresa que vem te atender não tem determinada peça no estoque. É um domingo. É um domingo
2 horas da manhã. Ele só vai conseguir na segunda-feira no horário comercial. Mas ali na Marginal tem a Telha Norte que fica aberta 24 horas. É. Vai lá e Essas compra. peças não tem nesse. Exatamente. Não acredito! Então, o que acontece? A gente também precisa aprender, e assim, no começo eu sofria muito com essas situações, eu ficava desesperado, né? E hoje eu aprendi isso com um grande amigo meu, que ele disse para mim o seguinte, hoje ele é o meu guru, ele me disse o seguinte, resolve aquilo que você consegue resolver. O que você não consegue resolver, não tem o que fazer. E tudo bem, você está dando o seu melhor. Então, aquilo que não depende de você, e pode depender de um outro profissional, pode depender de uma peça que talvez não tenha naquele momento, que tem que esperar o dia seguinte, pode depender de N fatores. Não se desespere, não pensa, puxa, eu queria resolver e não consigo. Você já está aqui, você está tentando resolver, né? Se os moradores do outro lado não entenderem, aí você já não tem o que fazer. Mas você está lá, você está doando o seu tempo, né? Muitas vezes a sua madrugada para resolver isso daí, né? E mantenha calma, né? O que eu falo, mantenha calma. Não entra na pilha das cobranças, das inúmeras mensagens que vão chegar no celular, porque tudo bem, o morador está desesperado mesmo. Às vezes é uma falta de energia, uma falta de água, às vezes tem filho pequeno, então isso está causando um transtorno grande. Mas não entre nessa pilha, porque senão a gente fica louco. Aí eu vejo muito funcionário da portaria desesperado e eu falo, calma, meu filho, é uma emergência, aconteceu. Daqui a pouco você vai ter um ataque cardíaco. Então vamos ter a calma, porque se a gente ficar nervoso, a gente não consegue resolver o problema. Sim. Eu tive uma situação que de repente as pessoas começam a ligar e chega num determinado momento que elas entram num desespero e numa tentativa tão absurda de te pilhar, que eu sou obrigado a parar de ver as coisas até para que eu continue conseguindo resolver. Pois é. Porque, cara, teve uma situação que foi a coisa mais engraçada. O cara liga 40 minutos comigo no telefone, falando um monte e tal, não sei o que. Ele fala assim, mas e aí? Que horas que o prestador vai chegar? Eu falo assim, cara, eu não sei. Mas como você não sabe? Eu falei assim, eu ia ligar pra ele quando você me ligou. Você tá 40 minutos comigo no telefone, ocupando minha linha telefônica. Ah, mas você não tem 2 chips? Eu falei, ô, filho, peraí. 2 chips, mas aí você vai falar em um e outro. Eu falei, sabe, é um nível de alucinação das pessoas em algumas situações que eu falo que eu entendo e compreendo as dificuldades que elas estão passando. Em 90% das emergências, porque eu como pessoa, como condômino, como morador de casa, já passei por isso e não vou e sei que vou passar novamente, da mesma forma que outro dia quando eu morava num prédio, ficou 3 dias sem energia, o prédio gastou uma fortuna com diesel, e tivemos até que chamar um eletricista para fazer ligação emergencial da bomba lá. Na minha casa também fiquei 2 dias sem energia porque caiu uma árvore na rua. Vai reclamar pra quem? Sabe, no meio desses temporais todos e tal. A sua rua não tem síndico para reclamar? Não tem nem associação de moradores para eu poder xingar o presidente. E sabe, e é o tipo de situação que a gente falou aqui naquela questão da crise elétrica. Porra, a Enel tem as suas prioridades, hospitais e não sei o quê. E aí você tem lá um condomínio com 200 apartamentos e uma casa com 4 pessoas. Qual energia eles vão ligar primeiro? A do condomínio. É óbvio que eu, como casa, fui o último da fila a receber energia quando ela normalizou. Cara, é assim que as coisas são. Não vai adiantar eu ficar puto, não vai adiantar eu espernear, não vai adiantar eu chorar. Não posso até ligar na Enel ou fazer uma reclamação na ouvidoria, simplesmente para encher o saco. Mas também não vai adiantar eu ligar para aquele atendente que está lá na central da Enel. Descascar ele, porque não é ele que vem arrumar a coisa do fio. E não foi ele que puxou a energia da tomada para ficar todo mundo sem energia. Não foi ele que derrubou a árvore. Entendeu? Não era ele que tinha que cuidar da árvore, que não foi cuidada, que o vento veio, que São Pedro derrubou o povo.
São Pedro. Entendeu? Mas não, tá todo mundo xingando o síndico. Então, eu acho que nas emergências tem que ter um script, tem que ter um protocolo, tem que ter um acompanhamento, mas não, a resolução não está nesta pessoa, não está nesta, está num conjunto que vai atuar em cima disso. Algo mais a acrescentar, senhores? Não. Então, pessoal, antes que eu saia xingando mais um pouco aqui, tá na hora da gente encerrar o nosso programa. Vocês perceberam, muito ranzinza, tanto muito zangado com essa coisa toda, mas são 15 anos já escutando um monte de coisa, então quem não foi ainda vai ser, não se preocupem. Quero agradecer demais a participação de todos aqui no nosso programa. Pedir que vocês curtam e compartilhem com o maior número de pessoas possível, inclusive com os haters da gente aqui. O Gustavo tem uns, eu tenho outros. Demetrios, a gente descobriu que tem alguns. O Walter, vocês acham que tá assim? Ele tá assim, é por conta de um hater que fez um voodoo pra ele, provavelmente. Tá? Que ele também tem, apesar de todo aquele jeito malandro, não sei o que, calminho e tal. O Walter também tem os seus haters aí. Não se esqueçam de curtir e compartilhar, então. Estamos lá nas plataformas de podcast. Vemos você... Comenta aqui embaixo para a gente poder usar a sua dúvida, responder o seu questionamento ou falar sobre aquilo que você entende que deve ser um tema tratado por nós aqui. E nos vemos semana que vem. Grande abraço e até lá. Informação condominial de qualidade e credibilidade é aqui na Conde TV.